Vamos falar então do manejo alimentar. Quais são as opções de manejo alimentar que a gente tem para a gente poder melhorar o rendimento do nosso cão no treinamento, principalmente naquele treino mais de fundamentos, na parte de ensinar comandos, introdutória, alguns conceitos que a gente quer passar para o nosso cachorro. Eu não vou me aprofundar aqui no que é o manejo alimentar, mas basicamente é a forma com que eu vou controlar a comida do meu cão, a forma com que eu vou oferecer essa comida e a quantidade, o tipo de comida, para dessa forma eu poder melhorar o desempenho do meu cão no treino que eu vou propor para ele, recompensando ele com justamente este alimento. Existem várias formas de você fazer manejo alimentar, mas aqui eu vou dizer três das que eu mais costumo indicar. Resumidamente, a primeira opção vai ser treinar com ração para depois oferecer o restante da ração do pote. A segunda opção vai ser treinar com um petisco especial para depois oferecer a refeição, que é a ração do pote. E a terceira opção é treinar com um petisco especial, que seria motivador e de alto valor, para depois só oferecer a refeição, a ração do pote, se o cão se engajou no treino e de fato treinou com a recompensa alimentar que você propôs antes. A primeira opção de manejo alimentar seria da seguinte forma: nós vamos oferecer ração com que frequência para o nosso cachorro? 2 vezes ao dia. Ah, mas ele é filhote. Tudo bem, filhote podem comer de 3, 4 vezes ao dia. Mas 6, 7, 8 meses de idade para cima, vocês provavelmente vão se virar bem com 2 vezes ao dia a raçãozinha dele. E qual a quantidade de ração que você vai oferecer? A quantidade recomendada pelo fabricante. Então, no verso da embalagem da ração, tem dizendo quanto você precisa oferecer para o seu cão em relação ao peso dele, em relação, muitas vezes, se ele é jovem, em relação à idade dele também. Então, esse vai ser o seu referencial. 2 vezes ao dia, a quantidade recomendada pelo fabricante. E quando é que você vai treinar? O seu treino vai ser imediatamente antes do horário de refeição que você estipulou. Ah, eu vou oferecer comida para ele 9 horas da manhã e 8 horas da noite. Tudo bem, então você vai reservar aí uns 5 minutinhos antes desse horário de refeição para treinar o que você tinha planejado para treinar com ele. E terminado o seu treino, você vai oferecer a ração do pote. Ah, Joana, mas o que eu vou usar como recompensa alimentar para ele durante o treino? Nessa primeira opção de manejo, eu recomendo que seja a própria ração, tá? Então você vai reservar 2 horários por dia, não precisam ser precisos, mas aproximados de quando você vai oferecer a refeição dele. E essa refeição vai ser oferecida inicialmente da mão, treinando, a ração mesmo você vai oferecer da mão, treinando. E terminado o exercício que você tinha proposto para ele, depois de 2, 3, 5 minutos, você vai oferecer o restante do pote, finalizando com um pequeno exercício de pedir para sentar e ficar, talvez, antes de entregar a raçãozinha dele do pote. E se ele, sei lá, ele não quis treinar, você tentou oferecer da mão, ele não quis a ração, você tentou oferecer do pote, ele também não quis comer a ração do pote porque ele não está acostumado a ter horários fixos de oferta de comida. Não tem problema, você vai oferecer a ração para ele, tá? Deixar à disposição dele por 5 minutos, tá? Então, você treinou 8 horas da manhã e treinou por 5 minutinhos, 8 e 5. Aí você vai oferecer o restante da ração para ele no potinho. Ele não comeu de cara, tá bom, vou deixar até 8 e 10. Não comeu até 8 e 10, eu vou recolher essa ração, tá? Eu não vou deixar a ração à vontade durante o dia para ele ir beliscando, tá? Porque eu preciso que ele esteja com um pouco de fome, de fato, né? Na hora que eu vou treinar ele, preciso que ele queira, e não queira um pouquinho, eu preciso que ele queira muito comer na hora que eu vou treinar ele, porque senão eu não vou conseguir fazer um jogo de motivação aí para ele querer fazer por onde, se comportar diferente para ter uma coisa tão básica quanto a comidinha dele, a raçãozinha dele, tá? Então essa seria a nossa primeira opção de manejo alimentar. A segunda opção é muito parecida. Você vai oferecer 2 vezes ao dia a ração nesses horários aproximadamente fixos. Um pouquinho antes de você oferecer a ração, você vai fazer o treinamento dele. Mesmo esquema. Se ele não treinar e não quiser comer a ração, você vai recolher depois. Mesmo esquema. Mas a diferença nesse caso vai ser o seguinte: que ao invés de oferecer a quantidade recomendada pelo fabricante, você vai oferecer 20 a 30% menos do que o fabricante recomendou, tá? É bastante, né? Mas por quê? Porque você vai oferecer um outro alimento como recompensa alimentar, tá?
tá? Então, nesse caso, você vai oferecer para o seu cão a ração dele no horário que você estipulou, só que a quantidade vai ser um pouco menor, porque vai existir aí uma quantidade calórica que vai ser oferecida com o petisco de treino que você separou. Isso geralmente é feito por tutores que têm um cão que não se motiva muito com a ração. Aí acaba buscando alternativas e usando petiscos. Tá? Então, esses petiscos podem ser desde de cubinhos de carne que você prepare para o cão, desde que estejam mais sequinhos para facilitar a sua manipulação. Então, poderiam ser cubinhos de peito de frango, cubinhos de moela, cubinhos de alguma carne de bovina, enfim. Poderia até ser aqueles sachês que vendem para cachorro, que vem já com os grãozinhos separados, só que eles vêm num caldo. Aí você teria que escorrer esse caldo, dar uma secada nos grãos, talvez molhar eles na água para lavar os grãos e conseguir treinar com eles sem se melecar muito. Mas se você não se importar de se melecar um pouquinho, pode ir com caldo mesmo que o cachorro vai gostar. E uma última opção também seria a salsicha, apesar de que não é de fato uma opção muito saudável, pelo menos é algo muito prático. Então às vezes você vai ter um dia de uma correria que você não conseguiu se planejar para fazer um petisco que você considera mais saudável e você sabe que seu cão não responde bem com ração, vai na salsicha mesmo, vai no que tem aí. Você faria o seu treininho lá de 3 a 5 minutos ou mais tempo, dependendo do que você tem para treinar, com esse petisco. Depois, acabado o treininho, você vai oferecer a ração do pote. Mesmo esquema, oferece e deixa ali para ele por 5 minutos, se não comeu após 5 minutos, essa ração vai ser recolhida. E ela não vai ser somada à próxima refeição não, tá? Se ele não comeu agora de manhã a ração dele, à noite ele só vai comer a quantidade proposta para de noite. Porque a intenção, lembrem-se disso, a intenção é condicionar o seu cachorro a querer comer na hora que você oferta, tá? Porque é essa a lógica do treino. Eu estou te oferecendo agora isso aqui, mas para conseguir isso aqui você precisa fazer tal coisa. Aí tipo, não quero fazer agora. Vou comer minha comidinha depois. Você não vai conseguir fazer a dinâmica de treino que você pretendia. Então, a ideia é o cão comer na hora que você oferta. Então, se ele recusou comer, tudo bem, você não precisa comer agora, mas também não vai ter à disposição, vai ter na próxima horário de refeição. Então, ele não quis comer, não come, mas no próximo horário de refeição a gente vai fazer a mesma coisa e por aí vai. Se ele quiser comer, ele vai ter à disposição por 5 minutos, mas se mesmo assim ele não quiser comer, você vai guardar. Mas Joana, meu cão ele não gosta muito de treinar com a ração. Eu não posso só tentar, não sei, pular essa refeição dele para ver se eu consigo treinar com a ração na próxima? Pode sim, você pode gerar um pouco mais de fome no seu cachorro para estimular ele a querer treinar com a ração. Só que para alguns cães isso vai envolver pular uma refeição, para já na próxima refeição já estar motivado para treinar com a ração, mas com alguns cães isso vai demorar algumas refeições e o dono é que fica tipo, meu cão não come e eu estou tentando treinar com ele usando a ração. Então, se você quiser insistir em treinar com a ração, mesmo ele recusando a ração, você vai ter que pular, você vai ofertar para ele e mesmo assim ele vai escolher pular aquela refeição, tá? Isso pode acontecer em algumas refeições, 3 a 5 refeições do seu cachorro. Isso às vezes descabela os donos, porque você está oferecendo comida para o seu cachorro há 2 dias e ele está recusando comer a ração. Mas às vezes é justamente no 3º dia, no 4º dia que o cachorro começa a entrar no ritmo de comer a ração sem nenhum extra, de comer a ração e treinar com a ração sem precisar de outros petiscos. Tá? Então, se você como tutor você se sente confortável de fazer esse procedimento, pode fazer, provavelmente vai ajudar com que seu cão treine com a ração. Se você não se sente confortável de fazer esse procedimento, aí é melhor você utilizar os petiscos de treino, como eu falei, carninhas em cubinhos, o sachê retirado do caldo e lavado, ou até mesmo a salsicha. A terceira opção de manejo alimentar, ela é um pouco mais rigorosa. Então, você precisa treinar alguma coisa com o seu cão, sei lá, o seu cão está treinando adestramento para passeio e eu preciso que ele tenha resposta ao exercício que eu estou passando na rua. Então, talvez para ele a ração não seja motivador o suficiente na rua, o que era até em casa, mas na rua não é. E às vezes, mesmo um petisco saboroso que estava funcionando em casa, às vezes não vai funcionar na rua. Porque afinal o cachorrinho já tem uma noção de que eu como em casa e na rua eu faço outras coisas, na rua eu farejo, na rua eu compro briga com os coleguinhas e por aí vai. Então essa separação na percepção dele tem a ver com a diferença de valor das coisas. Então para ele a comida na rua não é motivadora,
quando comparada com as outras coisas que existem na rua que motivam mais com que ele preste atenção em tudo e menos na sua pessoa, que é o tutor que está ao lado dele. Então, quando a gente precisa de um rendimento maior do cão para treinos, principalmente de rua, a gente vai usar a mesma estratégia que eu falei da opção 2, comida 2 vezes, ração 2 vezes ao dia, treinos sempre antes do horário de refeição. A ração vai estar reduzida aí para 20, 30% a menos do que o recomendado pelo fabricante e você vai treinar com petiscos de treino. Carnes, sachê, salsicha, biscoitos poderia ser, mas eu não recomendo muito. A maioria dos cachorros não vai ter um bom rendimento na rua com biscoito, mas uma carninha já é outro patamar. Só que o detalhe é o seguinte, a terceira opção consiste em, se ele aceitou comer a carninha, ele vai ter direito a comer a ração quando voltar para casa, a refeição normal quando chegar em casa, por exemplo. Se ele não aceitou a carninha no treino, seja um treino em casa, na verdade, ou seja um treino na rua, ele não vai poder comer a ração em casa, porque esse não é um cão facilmente motivável por essas recompensas alimentares. Então eu vou precisar, além de trabalhar com a gula, porque de certa forma é isso que nós fazemos quando trabalhamos com petiscos, nós não trabalhamos com a fome, nós trabalhamos com a gula, mas se nós trabalharmos também com a restrição alimentar, que é se ele não desempenhou o treino que eu propus para ele, ele não vai comer a refeição dele daquele horário, aí eu estou trabalhando com dois motivadores, né? A gula, pelo petisco que é saboroso, e a fome, porque realmente ele não comeu naquele horário. Então, a terceira opção é isso. Igual à segunda opção, eu vou oferecer o petisquinho de treino, mas se ele recusar participar do treino, mesmo com esse petisco, ele não vai receber a ração dele depois. Ah, mas Joana, ele vai pular essa refeição, ai, tadinho dele, vai ficar sem comer, mas de certa forma foi a escolha dele, tá? Você ofertou a comida para ele e ele recusou a comida que você tinha para oferecer. E você, a partir daí, criou um critério que é, se ele não comer no treino, eu não ofereço a ração de graça para ele depois. Você vai fazer isso mais se você está precisando de um treino, de um desempenho muito bom do seu cão no treino. E sinceramente não é nenhum bicho de 7 cabeças, a maioria dos cachorros conseguem se adaptar muito bem a isso, porque após, como eu falei, de 3 a 5 vezes que o cão não come no treino proposto, mesmo com uma recompensa de alto valor, e pula a refeição de casa, o cão vai estar com fome. E que ele vai estar com fome, o que vai acontecer? Ele vai querer comer na próxima vez que você oferecer. Então esse esquema de pular refeições, ele geralmente vai acontecer nas primeiras vezes que você tentar esse manejo alimentar que eu estou chamando de opção 3 aqui. E conforme ele for se incorporando esse entendimento de que eu como quando me ofertam comida, porque depois não vai ter, vai facilitar com que ele tenha motivação. Aí aquela comida vai ser um fator motivador competitivo com estímulos externos, por exemplo, da rua ou por aí vai. Então eu vou deixar no final do vídeo aqui um resuminho tanto das 3 opções, tá? Eu recomendo que você escolha aquela que você se sente mais confortável de fazer e que você acha que é mais realista para o seu cão ter um bom desempenho de treino. Você não precisa começar direto com a terceira opção, você pode começar com a primeira. Mas se você sabe que se você já tentou coisas semelhantes e seu cão nunca desempenhou uma boa resposta com o manejo atual, recomendo que você experimente manejos um pouco mais criteriosos que trabalhem tanto com a motivação pela gula quanto com a motivação pela fome. Então percebam aqui que nessa proposta a principal diferença entre a opção 1 para 2 é só o que você está usando como recompensa. Então na opção 1 eu estou usando a ração, na segunda opção eu estou usando petiscos diferentes, né? Carnes e tudo mais. A diferença da segunda opção para a terceira opção já não é o petisco de treino, porque em ambas as ideias eu tenho petiscos de treino, só que a diferença é o seu critério para oferecer a refeição depois que ele treinou. Então, se você fez o treinamento com ele, você propôs um treino para ele, na opção 2, se você propôs um treino para ele e ele participou do treino, ele vai receber a comida dele normal depois. Se você propôs um treino para ele e ele não aceitou a comida, na opção 2, você mesmo assim ofereceria a ração para ele e tentaria, talvez, na próxima vez que você for treinar, tentaria novamente
fazer o mesmo esquema para ver se o rendimento dele está diferente num horário diferente, está diferente num ambiente diferente e por aí vai. Já na opção 3, o nosso critério para oferecer a ração para ele, a refeição dele depois do treino, é justamente se ele aceitou o petisco durante o treino. Então, se durante o meu treino ele não só aceitou, né, ele se mostrou verdadeiramente interessado e motivado a fazer por onde conseguir esse petisco no treino que eu faço antes da refeição, então sim, ele vai receber a refeição dele normal quando chegar em casa ou logo após eu terminar o meu treino. Porém, se eu ofereci o meu petisco de treino e ele simplesmente esnobou, não manifestou interesse, ou até manifestou interesse, mas visivelmente ele não faz questão daquele petisco, porque ele está sem foco nenhum, sem nenhum interesse em você, e se você oferece na cara dele, ele até pega, mas se ele não está demonstrando o desempenho necessário para o treino com recompensa alimentar valiosa, né, que foi o petisco, nessa nosso manejo alimentar que a gente está chamando de opção 3, se ele não manifestou esse interesse satisfatório, ele não vai comer a ração depois, justamente para que isso gere fome, para que no próximo horário de refeição ele esteja tanto com fome quanto com vontade de comer, para isso somado melhorar o desempenho dele na próxima refeição. Aí sim, ele treinar comendo o petisco que a gente está oferecendo no treino e quando chegar em casa poder comer a raçãozinha dele porque ele teve um bom desempenho. Uma dúvida frequente é o seguinte: mas e se eu não tenho tempo aquele dia para treinar? Não dá para treinar todos os dias, né? De fato, às vezes você não vai conseguir encaixar. Mas tem que lembrar que adestramento é uma coisa que você vai fazer por uma fase e depois aquilo não vai virar mais um treino de fundamento, aquilo vai começar a ser aplicado em situações reais da sua rotina. Então, esse período que você vai treinar antes das refeições dele é uma fase da sua vida e da vida dele, tá? Depois isso precisa ser emprenhado na sua rotina. Aprender a sentar para receber as coisas, aprender a andar na coleira porque sem puxar ele consegue caminhar e se puxar o passeio para, e enfim, outras dinâmicas vinculadas que tem que introduzir na rotina o que ele está aprendendo. Mas sim, se é claro que mesmo na época em que você está ensinando os fundamentos através de treinar antes do horário de refeição, você não pode treinar todas as refeições dele. O que você vai fazer? Você vai pular aquela refeição porque você não treinou? Não, no geral você vai tentar, tipo assim, poxa, não consegui, não deu, hoje não deu. Você vai oferecer a ração dele do pote, só que vai ser de acordo com o seu manejo. Então eu costumo treinar com a ração, então nesse horário não vai ter treino com a ração, então eu vou oferecer só a ração toda dele no pote mesmo. Nesse horário eu geralmente treino com petisco, mas poxa, eu não vou conseguir treinar hoje. Então oferece a quantidade toda da ração dele mesmo, não precisa botar o petisco na ração, tá? Oferece só a ração naquele horário, porque o petisco ele está relacionado ao treinamento. Não treinou com aquele petisco? Vai só a ração. Se ele escolher não comer a ração, já é outra história. Mas se você, por questão do seu horário, você não conseguiu parar para treinar ele, só vai até ele, pede o basiquinho que seria sentar e ficar, talvez, ou só sentar, se é só isso que ele sabe, ou se ele nem sabe isso, que pelo menos ele não pule para receber a comida e conseguiu aquilo, já oferece a raçãozinha do pote para ele, tá? Então, se você não tem tempo para treinar, pode oferecer a ração que seria esperada daquele horário para ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ajude vocês nos treinamentos de vocês para vocês conseguirem chegar em novos patamares, tá bom? Até a próxima!